Fala galera, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou nada bem. O Flamengo acabou de jogar contra o Corinthians, empatou. O Flamengo jogou na Libertadores Sub-20, perdeu nos pênaltis. Nós vamos falar sobre isso. Hoje não, sinceridade, seu domingo hoje não foi muito bom para nós, beleza? Rapaziada, deixa seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube recomendar a gente para outras pessoas. Então vamos falar do jogo do Flamengo e Corinthians. Rapaz, o Flamengo começou jogando bem, fez um gol logo no começo, Lucas Paquetá, parecia que o Flamengo ia deslanchar e depois o Corinthians começou a crescer, igualou muito o jogo, beleza? Logo depois, para quê? 20 e poucos minutos, o Corinthians já empatou, mas já jogava melhor, não que estava finalizando, dando contra-ataque, não, mas estava tendo controle do jogo. Fez o gol, uma falha do Vitão que deixou a bola passar, passou reto, aí o Corinthians conseguiu já lançar, o outro cara lançou, matou a defesa. Aquela bola que passou pelo Vitão matou a defesa. Tanto é que depois, se eu não me engano, foi o Jorginho ou foi o Danilo que cobrou ele. Aquela bola ele não podia ter ido do jeito que ele foi. Passou por ele de uma forma displicente. Beleza? Flamengo tomou pressão no Corinthians. O Corinthians era para ter virado, mas o Corinthians é muito ruim taticamente. Os jogadores, cara, do Corinthians não são ruins. Os jogadores do Corinthians são bons. Olha o elenco do Corinthians. O elenco do Corinthians é bom. O Corinthians tem um time bom. É que o futebol deles, coletivamente, é ruim. A verdade é essa, é ruim. Porque senão eles teriam ganho esse jogo, porque o Flamengo jogou mal. E por que o Flamengo não jogou? Eu tô falando, o Leonardo Jardim, enquanto ele tá ganhando, tá muito bom. Ele começar com um jogo assim, ele vai cair. Se ele continuar assim, ele não chega no final do ano. O Flamengo, a torcida do Flamengo não vai aceitar o Flamengo ficar tomando sufoco todo jogo. Esse negócio dele jogar com linha abaixo, jogar de contra-ataque, não é o jogo do Flamengo. A torcida não vai aturar. Você vai ver, hoje já vai começar as críticas em cima dele. O Flamengo tomou muito sufoco quando estava 11-11. Com o Felipe Luiz não era assim. O Felipe Luiz ele pressionava, ele tomava contra-ataque, tomava, mas ele pressionava o adversário, ele dominava o adversário. O Flamengo ele está sendo dominado saindo contra-ataque. Ele não vai dar certo no Flamengo desse jeito. Ele vai ter que entender que o Flamengo não joga assim, não é assim, a torcida não aceita isso. Ele vai ter que mudar esse jogo. É horrível assistir. Eu assisto o Flamengo e faço isso aí não é o Flamengo que eu estou acostumado a ver. Isso não é o Flamengo. O elenco de jogadores que o Flamengo tem não é para ficar tomando sufoco de todo mundo. Não é para tomar o sufoco que ele tomou. O Flamengo tomou sufoco do Corinthians. Beleza? O Flamengo não jogou melhor que o Flamengo. O Flamengo suportou o Corinthians. O Corinthians que não vence há 7 jogos contando com ele. 7. E deu um pavor no Flamengo. Nós ficamos torcendo, nós ficamos torcendo para não tomar gol. O Corinthians empatou e poderia ter virado. O Rossi no segundo tempo na bola do Yuri Alberto fez um milagre. Beleza? Fez um milagre. O Flamengo não jogou bem. Beleza? O Arrascaeta estava bem, depois cansou, você viu que jogou mal. O Pedro começou bem, mas depois cansou. Entendeu? Mas cansa mesmo, você fica correndo atrás da bola, você não tem a bola. Você não tem a bola. Você fica correndo. Antes, o que o Flamengo fazia com os outros, estão fazendo com o Flamengo. Ah, tá todo mundo elogiando. Eu tô falando dele no primeiro jogo. Se ele continuar jogando assim, ele não vai durar no Flamengo. As críticas vão começar. Ele empatou agora. Se ele perde o próximo, ele já vai começar a sofrer uma pressão enorme. Só que ele joga assim. Ele jogava assim lá no Cruzeiro. Tem muita gente elogiando. Ah, é outro esquema, é outro Flamengo. Realmente, é outro Flamengo. É um Flamengo acovardado. Não é um Flamengo que se impõe. É um Flamengo que fica atrás, esperando tomar a bola para sair de contra-ataque. Não é um Flamengo que se impõe. Aí quando o Flamengo tem um expulso, fica enrolando, fica cozinhando o galo. Toda hora cai, falta, chamando a falta. Aí o Corinthians se apavorou, porque o Corinthians, falando assim, taticamente é ruim. E o Leonardo Jardim não conseguiu explorar isso. Por quê? Porque ele fica dando a bola para o adversário, ele dá a bola para o adversário para ele sair em contra-ataque. Entendeu? A expulsão do Everton Araújo, para mim, foi mais interpretativa do que uma expulsão clara. Ali você poderia tanto dar o cartão amarelo quanto o vermelho. Qualquer um dos dois
Para mim, tá valendo a expulsão do Everton Araújo. Beleza? O Paquetá jogou bem, mas o Paquetá ele tem que prestar atenção nos passes dele. Toda vez que ele perde, ele erra um passe, ele gera um contra-ataque. Tem passe que você arrisca. Você olha assim e fala, bom, não vai gerar contra-ataque. Tem passe que você tem que fazer o simples. Pega a bola, volta para trás, irmão. Volta ela. Beleza? Mas se ficar arriscando, você vai tomar um contra-ataque. Ele tem que parar com isso. Ele tá dando muito contra-ataque. Muitas vezes com o Paquetá erra o chute, erra o passe, ele dá contra-ataque. Fora isso, ele jogou bem. O time do Flamengo estava jogando bem na proposta do Leonardo Jardim. Mas você vê que eles estão desconfortáveis. Não é o estilo de jogo do Flamengo. Jogar para ficar se defendendo não é o estilo de jogo do Flamengo. Esse Leonardo Jardim, eu estou falando para vocês. Hoje já foi assim. No próximo jogo, se ele jogar assim de novo, ele vai receber críticas. É que por enquanto ele estava ganhando. Ele estava ganhando. Começa a jogar assim. Hoje ele tomou sufoco do Corinthians. Tomou sufoco. E olha que eu falo para você, o Corinthians taticamente é ruim. Os jogadores eu acho bom. Você vai lá com Garro, Depay, Yuri Alberto. Poxa, tem um punhado de jogador bom ali. Bidon, Gustavo Henrique, eu acho um bom zagueiro, melhorou muito. Entendeu? Mas você tomar sufoco do Corinthians, porque taticamente é ruim, o Corinthians não ganha 7 jogos. Mano. Entendeu? O Flamengo teve lampejo, por exemplo, aquela meia bicicleta, aquele voleio do Arrascaeta que o Hugo pegou. Nossa, uma defesaça do Hugo. Uma defesaça. Porque foi forte, não foi aquele voleio fraquinho, foi forte. Entendeu? Então é o seguinte, o Flamengo não jogou bem, tomou um sufoco do Corinthians, porque o estilo de jogo do Leonardo Jardim é esse, é esperar dar a bola pro time adversário e depois sair em contra-ataque. Se você dá a bola pro time se você ficar recuado no seu campo, você vai tomar sufoco, o adversário está toda hora no seu campo de ataque. As estatísticas estavam dando que o Flamengo tinha mais posse de bola. Sabe onde que o Flamengo estava dando mais posse de bola? No campo de defesa. Isso aí não é Flamengo, rapaz. Isso não é Flamengo. O Flamengo estava com mais posse de bola que o Corinthians. Aí quando você olhava lá a posse de bola, a maior posse de bola do Flamengo era todo no campo de defesa. E o Corinthians, que tinha menos posse de bola que o Flamengo, a maior posse de bola do Corinthians era no ataque. Era no campo do Flamengo. Olha para você ver. Tá conseguindo entender? Não vai aguentar. Se ele começar assim, ele vai ser muito criticado. Você pode ter certeza. Já vão criticar o Leonardo Jardim hoje. Já vão começar a reclamar dele hoje. Retranqueiro, retranqueiro, retranqueiro. Vocês vão ver, vai ser chamado de retranqueiro. E é retranqueiro. Não é pro Flamengo. Não é pro Flamengo. Tá conseguindo entender? Se ele dizem que ele consegue mudar o esquema tático, tudo, então ele vai ter que mudar. Se ele continuar jogando desse jeito, ele não vai durar no Flamengo. Ele vai começar a receber crítica, vai ter pressão e ele não vai aguentar, ele vai cair. Ele vai cair. Ou ele muda o esquema tático dele para que o Flamengo seja um time impressionante, dominante, ou ele vai cair. A torcida não vai segurar ele. E o BAP não vai segurar. Quando começar a pressão da torcida, o BAP não vai segurar ele. O Flamengo está jogando feio. Eu estou falando isso desde o primeiro jogo. Quem me acompanha está vendo. Eu estou falando só, olha, esse jogo, não foi contra o jogo contra o Cruzeiro, vencemos, mas não como o Flamengo. Foi o meu vídeo. Vencemos, mas não jogamos como o Flamengo. De novo hoje, empatamos e não jogamos como o Flamengo. Não é o Flamengo que estão acostumados a ver. Ele não vai durar desse jeito. Vai começar a pressão em cima dele, vocês podem colocar aí. Se ele continuar aqui 2, 3 rodadas para frente aí, ele vai começar a receber críticas e vai começar a sofrer pressão. E ele, já que ele falou que ele tem vários esquemas táticos, então ele vai ter que mudar o esquema tático. Ele vai ter que mudar o esquema tático dele, porque o Flamengo não é para ficar sofrendo pressão dele. Os jogadores que o Flamengo tem, não é para isso. Os jogadores que o Flamengo tem é toque de bola e pressionar o adversário, não é para ficar se defendendo. Entendeu? O Paquetá não é jogador para ficar se defendendo, o Carrascal não é jogador para ficar se defendendo, o Luiz Araújo não é Luiz Araújo, o Lino, a Rascaeta, não são jogadores para ficar se defendendo. São jogadores de toque de bola para pressionar o adversário com toque de bola, segurar a bola, ter a bola e cansar o adversário e fazer o adversário correr atrás da bola.
Esses jogadores não são para correr atrás da bola, eles são para fazer o adversário correr atrás da bola. O Flamengo jogou mal, depois da expulsão, aí se retrancou mais ainda, entendeu? Era o jeito, vai fazer o quê? Já é a retranca com 11. Com 10, vai retrancar. Entendeu? É que vamos dizer, o Corinthians, ele falhou muito taticamente, ele não soube varar um time com um jogador a menos. Foi por isso, o Dorival não soube montar o time para isso, não soube modificar o time para isso. Aí o Flamengo segurou a bronca lá atrás, empatou o jogo, poderíamos ter ido para a segunda posição com um jogo a menos, entendeu? Agora nem com um jogo a menos nós conseguimos virar líder. Porque com jogamentos, quando nós jogássemos jogamentos, se não tivesse a diferença do Palmeiras, era só ganhar aqui pelo saldo de gols, nós seríamos líderes. Mas agora nem com jogamentos. O máximo que nós podemos chegar é ficar 2 pontos do Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras agora realmente é um líder isolado. O Bahia perdeu e o Flamengo não soube aproveitar. O Flamengo poderia ter aproveitado para passar e abrir uma vantagem sobre o Bahia. Aí agora o Flamengo está em terceiro ou quarto, uma coisa assim. Tem que ver lá, o Flamengo está por aí, tem que ver como é que ficou a tabela. Beleza? O Flamengo não jogou bem, não mostrou futebol, não jogou como Flamengo, e o Leonardo Jardim vai ter que rever o esquema tático dele, porque ficar jogando de contra-ataque no Flamengo, ele não vai durar muito. Beleza? E o que aconteceu no Flamengo na Libertadores Sub-20? A mesma coisa. Aquele Pivete, o Bruno Pivete, ele é fraco. É um treinador fraco. Chegou lá no Flamengo lá e ele é fraco. Ele colocou o Flamengo numa retranca no Sub-20, 1-0, veio do cara ir pra cima, se aproveitar, fazendo, vamos pra cima. Mano, ele abriu uma retranca contra um time do Chile, cara. Um time que você nem conhece. Não conhece? Santiago Andrews. Olha, até o nome é difícil de falar porque ninguém conhece. E ele armou uma retranca contra esse time. Para vocês terem uma ideia, contra esse time. Tomou um gol no final do jogo e perdeu nos pênaltis. Então nós perdemos a Libertadores Sub-20, que era o tricampeonato da Libertadores Flamengo seguido. Entendeu? Seguido. Os jogadores do Flamengo no Sub-20, ninguém rende. Você vê que todo mundo fala do talento, mas não rendem. Um jogo horroroso. Tomou. Olha, o Flamengo empatou. Eles empataram com o Flamengo no final do jogo, mas na verdade era para eles terem ganho. Ganho, mas ganho de 3, 4. Na net ele fez várias defesas do Flamengo difíceis no Sub-20. Então hoje foi um domingo, não foi um domingo de Flamengo hoje, nós fomos um domingo de um vestígio de Flamengo. Daquilo que nós falamos, o que é esse Flamengo? Esse aí não é tradição. O que está acontecendo com o Flamengo? O que está acontecendo com o Flamengo? Hoje não teve nada de Flamengo, nem do Sub-20 e nem no profissional. No profissional nós tomamos sufoco com isso, não tivemos a bola, só quando tivemos a bola tivemos no campo de defesa. No Sub-20 o Flamengo tomou um sufoco, o cara retrancou o time com 1-0, satisfeito com o resultado, não, vamos segurar. Aí foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. Que tomou um gol no final do jogo, merecido já para ter perdido durante o jogo mesmo, de 3-1, 4-1, porque os caras mereceram. Entendeu? E o técnico não sabia o que fazer. O Pivete não sabia o que fazer. Nosso técnico Pivete não sabia o que fazer. O Bruno Pivete não sabia o que fazer com o Flamengo Sub-20. Meteu uma retranca. O Leonardo Jardim está jogando no Flamengo e ele não entendeu o que é o Flamengo ainda. Ele ainda não entendeu. Mas ele vai entender. Na hora que começar as cobranças e a pressão, ele vai entender. Por enquanto ele só colheu os louros. Só colheu por quê? Porque o jogo dele estava dando resultado. Agora já empatou com o Corinthians num jogo muito feio do Flamengo. Muito feio. Tem gente que vai falar que o Flamengo jogou bem. Não, o Flamengo não jogou bem. Se alguém está concordando que esse Flamengo jogou bem, eu estou assistindo outro jogo. Eu fiquei o tempo todo apreensivo com o jogo do Flamengo hoje. Fiquei o tempo todo apreensivo. Para mim, um jogo muito mal. Muito mal o jogo do Flamengo. Beleza? Então é isso. O Flamengo perdeu no Sub-20 da Libertadores, não jogou bem. O Bruno Pivete meteu uma retranca, depois fez 1-0, perdeu o jogo merecido. O Flamengo hoje empatou com o Corinthians e mereceu empatar e mereceu até perder, se fosse o caso, merecia até perder. Beleza? Porque o Leonardo Jardim não fez o Flamengo jogar como o Flamengo. Ele está, com todo respeito ao Cruzeiro, o Flamengo não é o Cruzeiro. Ele vai sentir a pressão. A pressão está chegando e vai ter que melhorar muito. Ele vai ter que melhorar muito, beleza? Rapaziada, então é isso. Já falamos do jogo Flamengo e Corinthians. O Flamengo não jogou bem,
taticamente, tá? Os jogadores até que tentaram e tentaram jogar bem. Os jogadores falaram, jogaram mal. Não, eles não jogaram mal. É o esquema tático. O esquema tático do Flamengo não é para eles. Entenda isso que eu estou tentando falar para vocês. Ó. O esquema tático do Flamengo não é para eles. Arrascaeta, Carrascal, Lucas Paquetá, Samuel Lino, Luiz Araújo, Pedro, não são jogadores para ficar jogando atrás. Eles marcam, mas marcam lá na frente. Isso é pressão. Não é para ficar atrás, para sair de contra-ataque. Não é. Os jogadores que o Flamengo compõe todos esses últimos anos não foi para isso. Para ficar recebendo essa pressão. Beleza? Então é isso aí. Revoltado por causa da postura do Flamengo, tanto no sub-20 como numa profissional. Não estou gostando. Eu sou muito crítico nessas partes, entendeu? Não estou gostando das posturas do Flamengo em campo. Mesmo quando ganho, eu venho e critico. Não estou gostando. E espero que o resto da torcida comece a entender isso aí, comece a enxergar isso aí também, para a gente começar a cobrar, beleza? Rapaziada, então é isso. Um domingo desanimador, beleza? Vamos que vamos para frente, vamos pro próximo jogo. Quem sabe melhor, quem sabe a gente fica um pouquinho mais contente no próximo jogo, beleza? Tamo junto, deixa seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí. Não esqueça de deixar o seu like para o YouTube recomendar nossos vídeos para outras pessoas. Deixe seu comentário, o que você achou do jogo. O Flamengo jogou bem? Você está satisfeito com a forma como o Flamengo está se jogando, com a postura do Flamengo em campo, com o esquema tático do Leonardo Jardim? Deixe seu comentário. Escreva aí se você, eu estou gostando do esquema tático do Leonardo Jardim. Ah, eu não gostei. Isso aí não é o Flamengo, jogar na retranca para jogar em contra-ataque. Deixe seu comentário aí, beleza? Tamo junto, até o próximo. Hoje eu vou dormir meio injuriado. Perdemos no Sub-20 a Libertadores. Empatamos com o Corinthians num jogo muito feito, Flamengo. Beleza? Tamo junto.